Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre equações exponenciais. Equações exponenciais são equações que o x está no expoente. E a pergunta é determinar quais são os valores de x que a gente substitui na igualdade e deixa a igualdade verdadeira. A principal ferramenta para resolver equações exponenciais é a operação matemática chamada logaritmo. Então, antes de ver logaritmo, a gente consegue resolver algumas através de algumas técnicas. Nós vamos vê-las começando agora. A principal técnica que nós vamos utilizar, que é a técnica mais simples, é usando o seguinte fato. Se você tem, por exemplo, a equação exponencial 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6, por exemplo, qual é a solução dessa equação exponencial? Como os dois lados estão na mesma base 2, a pergunta é qual o valor de x que eu deixo um lado igual ao outro? Aí fica mais fácil resolver. Você sabe que se você joga x igual a 6, o problema está resolvido. Porque se você joga x igual a 6, o lado esquerdo fica igual ao lado direito. E por que esse caso foi fácil? Porque os dois lados estão na mesma base 2. Então a estratégia vai ser essa: escrever os dois lados na mesma base e passar a igualdade para quem está nos expoentes. Vamos ver isso através de 3 exemplos. E as propriedades das potências vão nos ajudar bastante. Bom, na letra A nós temos 4 elevado a x é igual a 32. Qual é a ideia aqui? A ideia é escrever o lado esquerdo e o lado direito, todos eles na base 2. A gente sabe já, mais ou menos de cabeça, que dá para escrever o 4 e o 32 na base 2. Como que a gente escreve 4 na base 2? Dá para fazer de cabeça, mas se não desse é só fatorar o 4. 4 é igual a 2 elevado a 2. E o 32 a gente pode fatorar também. Só com números primos 2, porque a gente quer que a base seja 2. Pronto. O 2 apareceu 5 vezes do lado da fatoração, então 32 é igual a 2 elevado a 5. Então, como que a gente vai fazer? 4 elevado a x é igual a 32. Vou reescrever aqui. 4 é igual a 2 elevado a 2, porque a gente fez a fatoração e descobriu. Então, 2 elevado a 2, que é o 4, está elevado a x. É igual a 32, que é igual a 2 elevado a 5. E o que nós vamos fazer com essa potência de potência que apareceu aqui? Usar a propriedade das potenciações. A gente mantém a base, que é 2, e multiplica os expoentes. Pronto. Nesse momento, eu consegui o que eu queria, que foi obter os dois lados na mesma base. Os dois lados estão na base 2. Agora eu vou passar a igualdade para os expoentes. Então, a gente vai ter que 2 elevado a x tem que ser igual a 5. X tem que ser igual a 5 meios, ou se quiser, 2,5. Essa é a solução dessa equação. Bom, na letra B, antes de começar, a gente tem que pensar. Vamos tentar escrever os dois lados na mesma base, né? Então, a gente sabe que 81 a gente consegue obter fazendo 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, que é 27, e vezes 3, que é 81. Então, a ideia aqui é tentar deixar os dois lados na base 3. 1/3, como que eu escrevo 1/3 na base 3? A gente tem que lembrar do expoente negativo, que 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1/3. Se você faz 3 elevado a menos 1, como que você faz essa conta? Você vai inverter a base, o denominador do 3 é 1, então quando você inverte dá 1, quando você inverte dá 1/3, e o expoente fica 1 igual a 1/3. Isso quer dizer que 1/3 pode ser escrito na base 3 como 3 elevado a menos 1. Isso é treino, né, gente? A gente vai treinar bastante isso.
O lado direito, para você escrever 81 na base 3, você vai ter que fatorar o número 81. Então, dá por 3, 27. Dá por 3, 9. Dá por 3, 3 por 3, dá 1. Então, fica 3 elevado a 4. O que nós vamos fazer aqui? Usar a propriedade de potência do lado esquerdo. Menos 1 vezes x fica menos x. Pronto, o que eu vou fazer agora? Já estou com os dois lados na mesma base, a gente vai passar a igualdade para o expoente. Menos x é igual a 4, x é igual a menos 4, que é a solução da equação. Bom, último exemplo, 25 elevado a x mais 1 é igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. Novamente, nós vamos usar as propriedades de potência. Nós vamos tentar escrever os dois lados na base 5, porque a gente sabe que 25 de cabeça é 5 elevado a 2. Então, substitui o 25 por 5 elevado a 2, tudo isso está elevado a x mais 1. Do lado direito, nós vamos lembrar que raiz quadrada de 5 elevado a x tem uma propriedade, é a mesma coisa que 5 elevado a x sobre 2. Aqui eu estou usando a propriedade de que raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Isso é uma propriedade importante. Bom, então aqui 5 do lado direito, a gente vai ter 5 elevado a x sobre 2. Já está quase os dois lados na base 5, só falta usar a propriedade de potência de potenciação do lado esquerdo. Nós vamos multiplicar 2 vezes x mais 1. Então, do lado esquerdo vai ficar 5 elevado. Na hora de multiplicar, tem que distribuir o 2, tanto para o x quanto para o 1. Então, vai ficar 2x mais 2 do lado direito, 5 elevado a x sobre 2. Pronto, eu escrevi os dois lados na mesma base usando propriedades. O que nós vamos fazer agora? Igualar os expoentes. Então, nós vamos ter que 2x mais 2 é igual a x sobre 2. Aí a gente tem que resolver essa equação. Escreve todos com o denominador 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Fica 4x mais 4 é igual a x. E corta o denominador, porque eu tirei MMC de toda a equação. Então, 4x mais 4 é igual a x. 4x menos x é igual a menos 4. 3x é igual a menos 4. E terminando, x é igual a menos 4 terços. Essa é a solução daquela equação.